E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em duas descobertas incríveis que, lá no finalzinho de 2025, começaram a virar o jogo na busca por uma teoria única da realidade. Então, se prepara. Beleza, vamos lá. Essa data específica, 19 de novembro de 2025, é como se fosse um marco, sabe? Um ponto de virada na física. Foi quando as coisas de verdade começaram a mudar de rumo. E olha, não é qualquer transformaçãozinha não. A gente está falando de uma mudança fundamental. Uma que mexe com tudo, desde o destino final do universo até a essência da gravidade em si. Para a gente entender por que esse momento é tão chave, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o grande conflito da física moderna. Pensa assim, por décadas o nosso mapa da realidade tinha uma rachadura gigante bem no meio. De um lado, a gente tem a relatividade geral do Einstein que, nossa, descreve a gravidade em grande escala de um jeito lindo. Do outro, a teoria quântica de campos, que explica o mundo das partículas e das forças com uma precisão, assim, absurda. E qual é o problema? Bom, matematicamente elas se odeiam. É como se fossem dois idiomas incríveis que descrevem o mesmo universo, só que um não entende o outro. E é esse quebra-cabeça que a física tenta resolver há tanto tempo. Então, a primeira peça desse nosso quebra-cabeça de 2025 vem lá do espação, da imensidão do universo. Uma observação cósmica totalmente nova começou a balançar uma das nossas ideias mais básicas. E essa observação levanta uma pergunta gigantesca que nos leva direto para a força mais misteriosa que existe, a energia escura. É ela que, no fim das contas, decide qual vai ser o destino final de tudo. Pelo modelo padrão, aquele que a gente usava como base, a energia escura era isso, uma constante. Uma força de repulsão que não muda e que está fazendo o universo expandir cada vez mais rápido. Os físicos medem a potência dela com um parâmetro chamado W, e o valor que todo mundo esperava encontrar era exatamente -1, cravado. Só que aí, o Dark Energy Survey, que é um dos levantamentos mais precisos já feitos, foi lá e mediu um valor diferente, -0,948. Parece uma diferença boba, né? Pequenininha. Mas as consequências, nossa, são gigantescas. Essa pequena diferença, gente, muda o jogo completamente. Ela indica que a energia escura não é constante, não é uma coisa fixa, ela é dinâmica. Tem alguma outra coisa acontecendo ali, uma peça que estava faltando no nosso quebra-cabeça. E a pergunta óbvia é, que outra coisa é essa? Para tentar explicar essa anomalia, surgiu uma teoria nova lá por meados de 2025, propondo uma partícula nova, o tal do Axion ultraleve. A ideia é que a energia que a gente observa não é só a constante cosmológica sozinha, mas sim uma mistura dela com a energia desse novo campo de áxions. E isso torna a energia escura dinâmica. Mas a parte mais maluca é que, para a conta fechar, a constante cosmológica fundamental do nosso universo talvez seja negativa. E o sinal dessa constante, se é positivo ou negativo, basicamente define o nosso destino final. Um lambda positivo, a gente tem um universo que se expande para sempre até um fim frio, escuro, solitário. Mas um lambda negativo, isso leva a gente para um futuro totalmente diferente. A consequência disso é de cair o queixo. Se esse modelo do Axion estiver certo e o lambda for negativo, o universo não vai expandir para sempre. Uma hora, a gravidade vai ganhar a briga, vai reverter a expansão e vai levar tudo para um colapso final, quente, violento, o famoso Big Crunch. Ou seja, tudo que a gente achava que sabia sobre o fim do universo pode estar completamente errado. Ok, respira fundo. Agora a gente vai para o outro lado do mapa. A gente sai da escala gigantesca do cosmos para mergulhar no mundo do infinitamente pequeno, onde aconteceu a segunda grande virada de 2025. Então, lá no mundo quântico, os cálculos vivem dando os resultados malucos, tipo infinito, que não fazem sentido nenhum. A renormalização é a técnica genial que os físicos usam para, digamos, limpar essa bagunça e conseguir previsões exatas. A analogia do rádio é perfeita. É como tirar o chiado para ouvir a música com clareza. E isso funciona para todas as forças da natureza, menos uma. A gravidade. Ela é a ovelha negra da família. Teimosa. Qualquer tentativa de aplicar as regras quânticas a ela acaba em infinitos que não dá para domar, não dá para limpar. Esse problema, essa tal de não renormalizabilidade, tem sido a maior pedra no sapato para se criar uma teoria quântica da gravidade. E é exatamente aqui que a dupla Partanen e Tukey entra em cena. Em vez de ficar tentando forçar a gravidade a seguir as regras quânticas, eles fizeram o contrário. Reescreveram a gravidade usando a linguagem do mundo das partículas.
Eles trataram ela como as outras forças, o que a gente chama de uma teoria de calibre, que basicamente é uma teoria que se baseia em princípios de simetria. Essa gravidade unificada deles usa essas simetrias e ainda por cima introduz um campo novo para mediar a força da gravidade. E o resultado é esse aqui. Ao redefinir a gravidade falando a mesma língua das outras forças, eles conseguiram o que parecia impossível. Uma teoria da gravidade quântica que é, sim, renormalizável. Aqueles infinitos chatos, finalmente, domados. E o impacto disso, gente, é simplesmente monumental. Ter uma teoria que funciona e que é relativamente simples para a gravidade quântica poderia basicamente jogar fora a necessidade de ideias muito mais complexas, tipo dimensões extras, supersimetria. Seria como fazer uma faxina na física teórica, sabe? Deixar só o que realmente importa. Então, vamos juntar as peças. No final de 2025, o que a gente tem na mão são dois avanços gigantes em duas áreas completamente diferentes da física. A pergunta é, o que acontece quando a gente coloca os dois lado a lado? Resumindo a ópera, a gente tem dois problemas em escalas totalmente opostas do universo. Lá no nível cósmico, aquela anomalia da energia escura aponta para uma partícula nova, o tal do Axion. E aqui, no nível quântico, o problemão da gravidade foi resolvido tratando ela como uma teoria de calibre. Duas fronteiras, duas soluções novinhas em folha. Mas o ponto central é este aqui. Não são só duas soluções para dois problemas separados. Pensa bem. Uma delas reescreve o possível fim do nosso universo e a outra oferece uma linguagem completamente nova para descrever o comecinho de tudo, unindo a gravidade com as outras forças lá no momento do Big Bang. O começo e o fim, ambos sendo repensados ao mesmo tempo. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Duas peças totalmente novas desse quebra-cabeça cósmico, aparecendo quase que ao mesmo tempo. Será que é só coincidência? Ou será que, lá em novembro de 2025, a gente começou a ouvir os primeiros sussurros de uma teoria final? Uma teoria de tudo? Bom, só o tempo vai dizer. Valeu por acompanhar a gente nessa.